Olá, você meu irmão, você minha irmã de Ideal Espírita, você meu amigo que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, nossos sinceros agradecimentos pela sua companhia, muitíssimo obrigado mesmo. Mas antes de iniciarmos o programa que vamos reproduzir, programa número 25, Herculano Pires e o Homem do Mundo, gostaria de lembrar que a nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente reunirmos aqui na página Estação da Luz Espírita o maior acervo possível de matérias espíritas. Os livros da codificação, livros suplementares, textos, palestras, vídeos, entrevistas, para que você encontre aqui o acervo que atenda às suas necessidades, para suas pesquisas, seus estudos e para o seu lazer. E aí nós estamos fazendo a reprodução dos programas da Web Rádio Estação da Luz. Esse trabalho extraordinário está sendo feito através da Web Rádio Estação da Luz. E aí nós hoje vamos reproduzir o programa número 25, Herculano Pires e o Homem do Mundo, com Heloísa Pires, a professora Heloísa Pires, filha de Herculano Pires e Alberto Magno, transmissão da Rádio Rio de Janeiro e da Web Rádio Estação da Luz. No programa de hoje ela vai abordar a questão do pensamento, a ação do pensamento sobre o corpo, sobre a matéria. É um trabalho realmente imperdível. Muitíssimo obrigado a você que tem nos acompanhado. Nosso agradecimento por ter passado mais um ano conosco e conclamá-lo para que a partir de sexta-feira, amanhã, às 8 horas, estaremos lá na Web Rádio Estação da Luz, iniciando mais um ano de trabalho divulgando a doutrina de Jesus. Muitíssimo obrigado e sem delongas vamos ao programa. Muito obrigado. Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Tavares ou é o Wagner? Não, é você, professora. Não, voz de homem. Tem figura. É você mesmo, Alberto? Isso, eu mesmo. Tudo bem. Maravilha. Senão eu ia pedir para ele fazer a prece. Eu faço o evangelho. Maravilha. Nós estamos aí já no ar com a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio ela tem um apoio institucional aqui da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Maria do Pão, do Grupo Caritativo de São Francisco de Assis e todo o movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Minas Gerais. Enfim, nós temos aí os nossos irmãos caravaneiros na prática do bem e do amor. E hoje, quinta-feira, 20 horas, é um momento assim maravilhoso, porque além da Web Rádio, nós estamos também com a Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, em parceria, transmitindo o programa por causa do Herculano e por causa da professora Heloísa Pires. Eu, quando falei no nome da senhora, a gente tem que transmitir. E eles transmitem lá da Rádio Rio de Janeiro, desde 1970, fazendo a divulgação do Espiritismo. E aí está o nosso querido Alberto Magno, a nossa professora Heloísa Pires. Eu quero apenas mandar aqui um beijo e um abraço para o nosso querido Wagner, que está com o papai Dodói, mas está se recuperando, não está participando, mas aqui o nosso apreço. E minha amiga, que primeiro somos cavalheiros, primeiro vamos falar com as damas. Boa noite, minha amiga professora, como é que vai esse sorriso espirituoso? Boa noite, graças a Deus, tudo bem. E o que não vai bem em algumas horas, depois fica bem. Muito bom. E a Magna, Alberto, você está feliz, porque tem uns caboclinhos aí que você tem que mostrar, porque você só mostrou em off, tem que mostrar também pra gente ao vivo e a cores, né? A dupla VV é Vicente e Vinícius. Vinícius. Então, boa noite, meu amigo. Boa noite. Tá aqui, ó. Eita, olha aí a turma. Olha lá. Que lindo. Esse aí é o Vicente. É ou não? O quê? Vicente? Não, Benício. É o Benício. Benício de Moraes, do Pretinho. Muito bem. É nós E aqui o estamos Vicente felizes. é uma homenagem ao seu avô, né? E ao seu pai, Avô, né? materno. É, Avô materno. maravilha. Mas Muito esse bem. é um doce, viu? Já estou na evangelização também, graças a Deus. Ai, indispensável. Com certeza. E mais uma vez, né? Muito feliz de estar aqui na Web Rádio Estação da Luz, com o Tavares, com a professora Heloísa, com todos os nossos queridos amigos, né? E
E vamos rogar a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que a gente possa ter um programa útil e agradável para todos nós, né? Muito bem, eu vou sair, vou ficar só na parte técnica e vocês fazem um programa, mas professora, a sua frase tocou profundo. Quando Alberto falou que já estão na evangelização, ela falou assim, indispensável. Indispensável. Eu sou educadora. Não dá no mundo atual. Nunca deu, mas agora então. Muito bem, é indispensável mesmo. Então, um bom programa para vocês. E nós Obrigada, querida. Na retaguarda. Professora e Alberto, boas vibrações. Obrigada. Muito obrigado. Então, professora, vamos fazer uma prece inicial, depois eu faço o evangelho, por favor. Tá. Deus, Pai querido de amor e misericórdia, agradecemos a bênção de existir, agradecemos a vinda de Jesus à Terra, o trabalho de Kardec, Amélie Gabriele Boudet, de todas as casas espíritas, de todas as rádios que divulgam os ensinamentos de Jesus e Kardec, da web rádio, da equipe de trabalho. Envolvei-nos em tua luz para que possamos, finalmente nesta encarnação, compreender e praticar os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Obrigada, Pai. Amparai-nos, envolvei-nos, que vossos mensageiros possam nos auxiliar a utilizar as palavras corretas, baseadas em Jesus, Kardec e hoje em meu pai Herculano. Obrigada. Que assim seja, graças a Deus, né, professora? Graças a Deus. Veja, tem tudo a ver com o tema que a senhora vai trazer para nós hoje. Eu abri o evangelho, olha, e na verdade abri 2 vezes. Ah, não é possível. Na segunda, abri a primeira, daí eu mexi aqui e fechou. Adivinha que eu abri na mesma coisa. Capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, Os Bons Espíritas. Que lindo! Que lindo! Tudo a ver, né? Graças a Deus, né? É sinal que estamos sintonizados com a espiritualidade amiga, né, professora? Que certamente, professor Herculano Pires, senhora Maria Virgínia, lá de onde estão conosco nesta vibração, nesta sintonia, né, de levar esse programa Herculano e o Homem no Mundo de uma forma de trazermos a essência da doutrina espírita, de relembrarmos Jesus, né, na sua essência, com todo aquele carinho que o professor José Herculano tratou, né? E a mãe também, né? A mãe também, a senhora Maria Virgínia, né? A mãe exercitava, né? é um casal iluminado. Herculano não existiria sem Virgínia, e Virgínia sem Herculano. A família, o casal espiritual. Muitos casamentos são de provação, não esse. Perfeito. Vamos lá, então. Então, o item 4, eu vou ler só um trechinho para depois a senhora dar início à exposição da senhora. Os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que é o homem de bem, né? Que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Porque, na verdade, né, professora, na verdade, ser um bom espírita é, na verdade, pôr em prática todo esse ensinamento, né? Não é só o conhecimento, né, professor? Piaget diz, só existe aprendizagem se há mudança de comportamento. Então, na realidade, a nossa aprendizagem está meio
falha. Temos que nos transformar para melhor, porque, como dizia Paulo aos judeus, vocês que foram convocados para apresentar a palavra de Deus não fazem. Nós fomos convocados para reapresentar os ensinamentos de Jesus. Não podemos falhar inteiramente, vamos fazer o melhor possível. E eu vi um boa noite de uma encarnada, Fúvia Molina. Boa noite, Fúvia Molina. Boa Um noite, abraço querida. para a nossa querida companheira Fúvia Molina, que já está conosco, né? Excelente noite para nós, né? Ela é um doce. E então, professora, a senhora preparou alguma coisa para nós, né? Sim, hoje eu vou me inspirar no livro do Pai, um livro que eu amo, porque eu uno esse livro ao livro Cérebro que se Transforma, de neurocientistas, professores universitários nos Estados Unidos, que falam também na importância do pensamento e da ação do pensamento sobre o corpo físico, inclusive nas barreiras do corpo físico, impedindo o pensamento do espírito reencarnante através de entraves na matéria, criados por causas do passado, por acidentes por eles escolhidos no presente. É uma delícia unir hoje a ciência, filosofia e religião espírita com a ciência atual, a filosofia atual e a compreensão da religião em desenvolvimento da espiritualidade, sem sacerdócios, sem rituais, sem decorações, sem mistérios, sem roupas especiais. Esse século é maravilhoso. Dificuldades existem para desenvolver neurônios, para desenvolver o espírito, para ficarmos fortes, para realizarmos nossa tarefa como habitantes do universo, bilhões de planetas, e isso nos deixa muito, muito felizes. Vamos conversar sobre o ser do corpo, que Kardec diz, e Herculano apresenta nas palavras de Kardec no livro Relação Espírito-Corpo. Toda movimentação corporal é produzida pela ação mental, inconsciente e consciente da ação da mente sobre o corpo. O corpo oferece resistências, influências orgânico-materiais na sua atividade. Mas não somos só espírito? Sim, somos espíritos, mas no nosso estágio de evolução, a pergunta 27 do Livro dos Espíritos nos explica bem o que somos. São três elementos do universo: Deus, o Criador, espírito e matéria, entre aspas. Deus criou e age sobre a matéria cósmica universal, criando tudo que existe de material e semimaterial, mas criou-nos da individualização do princípio inteligente, vontade morais, inteligências do universo, deuses e luzes, disse Jesus, o sal da terra, e temos que nos conscientizar de quão especiais somos para agirmos como tal. Mas é o espírito que age, o espírito age, é o dono do corpo. Esse corpo que utilizamos é um instrumento que vai sendo construído por nós através das várias encarnações. Esse se desgasta e vira pó, mas nós vamos para o plano espiritual, fazemos cursos, nos analisamos. Ninguém julga o ser, diz Herculano no Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Nós vamos nos analisar. E é preciso aprendermos a perdoar o próximo para conseguirmos nos perdoar. É como o desenvolvimento de um músculo, só que um músculo espiritual, a capacidade de perdoar-se, de perdoar a si mesmo, de compreender-se na fragilidade, mas de trabalhar para ficarmos fortes, tanto quanto os exercícios físicos desenvolvem os músculos do corpo físico. Os exercícios espirituais provocam uma iluminação maior no perispírito. Centelhas etéreas
Mentes extrafísicas, como diz o criador da parapsicologia, Joseph Heine, a mente é extrafísica. E nesse livro, O Cérebro que se Transforma, coordenado pelo Dr. Norman Dodge, eles também falam que o pensamento age sobre o cérebro do corpo físico. Consequentemente, eles admitem que o pensamento está fora do corpo físico, fora do cérebro do corpo físico, mas não consegue explicar e não tem importância. A ciência tradicional está caminhando com muita propriedade e aos poucos vai provando tudo aquilo que veio através da doutrina secreta, como diz Leon Denis, para os iniciados, como Moisés, Platão, Plotino e tantos outros. Mas a verdade se torna clara com Jesus. Não a compreendemos, mas ela é reapresentada no trabalho do casal magnífico, Kardec e Amélie Gabrielle Boudet. Espíritos, donos do nosso corpo físico, donos entre aspas, porque nada é nosso, só a nossa consciência. Deus criou-nos para agirmos de forma correta, colocou, alegoricamente falando, dentro de nós a constituição divina. Mas como crianças pequenas, temos que receber a estimulação necessária para compreendermos a verdade libertadora. Porque os bens da terra nos atraem tanto através dos séculos que cada vez que reencarnamos temos dificuldade em compreendê-los, em compreender os verdadeiros valores. Continuamos a pensar tantas vezes que o valor de um indivíduo está na sua presença física, ou no seu extrato bancário, ou nos seus bens ilusórios. Não, o verdadeiro valor está na capacidade de amar o próximo como a si mesmo. Mas por que existe o ser do corpo? Se somos espíritos, se o nosso pensamento é essa força incrível, como podemos ficar sujeitos a problemas do corpo físico? Encarnados, vestimos a roupagem de inocência. Esquecemos sombras e luzes, afetos e desafetos das encarnações passadas. Porque encarnados, vamos nos manifestar também com o cérebro do corpo físico, que não suportaria esta carga de informações. Alguns têm lembranças. Nós todos, às vezes, temos lembranças indefinidas, que felizmente, eu creio, não se fazem totalmente presentes. Senão, não teríamos, depois de vestir a roupagem de inocência, recebendo, ou deveríamos ter recebido, a estimulação moral tão esquecida no nosso querido planeta Terra, planeta lindo, perfeito, o melhor dos mundos, diz Leibniz. O que complica a vida na Terra é o ser humano. Nas primeiras caminhadas, somos levados pelos instintos e caminhamos, como apresenta Kardec em A Gênese, no item Gênese Orgânica, com muita propriedade. Mas, na medida que entramos no reino hominal, a inteligência vai sendo a nossa condutora. E Herculano explica no livro Introdução à Filosofia: a razão traz as conquistas espirituais e os erros também, luzes e sombras. E é o enriquecimento através das várias encarnações que vai tornar o indivíduo mais ou menos capaz de perceber o mundo à sua volta e de conhecer o processo do conhecimento, de sentir empatia pelo próximo, de verificar até por uma fotografia se o indivíduo está feliz ou infeliz, sentindo vontade de auxiliar a todos os que estão mergulhados em infelicidade. Mas sombras e luzes estão lá. Se não houver estimulação, as luzes têm dificuldade em se fazer presente. É aquela história tão clara de Platão. Se estivermos sempre voltados pelas sombras que nos atraem no mundo físico,
como escravos que dão as costas para a luz da verdade, se os desvalores do meio físico nos encantam e nos atraem, colocamos alegoricamente uma venda que nos impede de compreender a verdade tão bem apresentada através de histórias para crianças pelo Mestre de Nazaré e principalmente pelo seu exemplo. Ele se fez concreto, alegoricamente falando, exatamente para mostrar a nossa força interior. Não importa, ele se fez operário, simples, vestido simplesmente, trabalhador, operário, forte, um dos largos, segundo Joffre, segundo Rodrigo Juarez, segundo tantos, para nos exemplificar o que nos tornaria felizes. Então, renascemos, vestimos a roupagem de inocência. A nossa razão ainda está alegoricamente adormecida. A nossa fé ainda está também adormecida. Na medida em que recebemos a estimulação da família, podemos nos desenvolver a cada encarnação como arbustos frágeis que a cada ano vão se transformando numa árvore frondosa, que consegue oferecer ao mundo a beleza das suas flores, do seu perfume, dos seus frutos. Herculano Pires, Introdução à Filosofia Espírita. Essa é a tarefa dos pais. Por isso eu digo sempre, a evangelização é indispensável. E antes de mim, muito antes, tantos mestres falaram, é claro, muitos maiores, que eu sou apenas uma pequena aluna do planeta Terra, e Herculano é meu professor também, Jesus, Kardec, tantos mestres, tantas vidas, diz o Dr. Brian. E temos que aprender que a nossa caixa, alegoricamente, de conhecimento, a nossa razão precisa agir e ser iluminada pela fé, porque em várias épocas da nossa evolução, como, por exemplo, em épocas da Idade Média, a nossa razão ficou obscurecida pelo fanatismo. Se a razão não é iluminada pela fé, pela compreensão de nossas potencialidades luminosas, pela compreensão da grandeza do amor de Deus Pai Criador, que nos criou para a felicidade, pela compreensão dos ensinamentos de Jesus no amar ao próximo, no fazer ao outro só quereis fazer o que você quer receber do outro, nós ficaremos tolos. Se nos desenvolvemos apenas na razão obscurecida, podemos nos tornar fanáticos religiosos. Se, pelo contrário, só nos desenvolvermos na fé irracional, podemos nos tornar fanáticos religiosos, que às vezes nem entendem Maomé, que acham que Maomé aconselhou terrorismo, crueldade. Não, não. Maomé adorava Jesus, adorava Maria. Temos que desenvolver, como lembra Kardec, a fé raciocinada. E ela se faz presente através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré ou de um professor por ele enviado. Buda, Sócrates, Platão, Confúcio, sacerdotes egípcios, tantos foram os professores e tão pouco aprendemos, porque transformamos-nos muito lentamente na relatividade do tempo da Terra. Mas como é essa relação espírito-corpo? Kardec viu que sonâmbulos ou indivíduos com problemas intelectuais conseguem, durante o sono, ou hoje nas experiências da parapsicologia, que dá as mãos ao espiritismo, embora não queira falar, conseguem um grande discernimento, uma capacidade de raciocínio que acordados não têm, porque o problema que está travando é exatamente o instrumento de trabalho, o corpo físico. É mais fácil compreendermos
quando, lendo esse livro magnífico, O Cérebro que se Transforma, coordenado pelo Dr. Norman Dodge, e por professores universitários como Barrita, como Merzenick, como tantos que são apresentados, professores nas universidades americanas, pesquisadores, neurocientistas, verificamos que, se não houver uma ação positiva, sobretudo do 0 aos 9 anos, mas isso Kardec fala, a verdade é uma só. Se não houver uma ação positiva, num desenvolvimento moral, num equilíbrio emocional, de nada vale um gênio com desequilíbrio emocional, vede Van Gogh, tadinho, que acabou se suicidando. Então, é preciso a estimulação moral na casa dos pais e numa casa que desenvolva ou se propõe a desenvolver a espiritualidade. No momento atual, o Espiritismo traz a base do desenvolvimento da espiritualidade, mais completa porque apresenta a reencarnação da forma que Jesus apresentou. É preciso nascer de novo. É preciso nascer tantas vezes quantas forem necessárias para desenvolvermos nossas luzes interiores. É um processo magnífico que se faz através das várias encarnações. Mas o indivíduo renasce, vestido com a veste de inocência, mas trazendo no inconsciente hábitos inadequados, errados, ele precisa de uma educação que o impeça de continuar a se desenvolver num sentido errado. Por isso, a nossa preocupação com crianças que passam o dia em computadores e em celulares, porque as companhias nem sempre nos computadores e celulares são as mais adequadas. Outro dia eu vi convite a jogos num programa de televisão. Eu falei, meu Deus, crianças que vieram viciadas de outras encarnações, que foram preparadas para a vitória no plano espiritual, vestindo a carne que já traz em si um condicionamento específico, se não houver uma intervenção na educação para a volta a condicionamentos do passado, pode se entregar aos vícios. Propaganda de bebida, de cigarro, cortaram o cigarro, mas deixaram o excesso de álcool livremente. Há que compreendermos a nossa importância na educação da juventude atual. Que mundo é esse onde os indivíduos humanos se esquecem que educar é desenvolver luzes, é desenvolver disciplina, é desenvolver amor, a ética, a moral, os bons costumes, o respeito ao indivíduo, independente da carcaça física, independente do estado bancário, independente da cor da pele, da maior ou menor quantidade de gordura. Quantos erros, quantos preconceitos. Agora, disciplina não é preconceito. Civilização se reconhece por uma série de características. O indivíduo deve dominar-se. O indivíduo deve agir de acordo com a ética e moral apresentada por Jesus, apresentada pelos cientistas, pelos neurocientistas. Não é o doutor Roberto Camil que convida a agir bem? Outro dia eu fiquei emocionada vendo ele tocando e cantando com um grupo de servidores da saúde do hospital, acho que é o Sírio-Libanês. Um homem bom que diz, é preciso desenvolver a espiritualidade. Aí os intelectuais temem falar em religião, porque no tempo e no espaço agimos muito mal com a religião, mas agimos mal com o nome de Deus, agimos mal com o nome de Jesus, agimos mal com o dinheiro, com os bens ilusórios. Então, por que tanto medo de usar as palavras corretas? Espiritualidade é sim, é fazer o bem, é perdoar 70 vezes 7, é tentar sempre agir de uma forma luminosa, sem medo de que alguém nos veja numa situação
vexatória, mas é, sobretudo, projetar nosso pensamento em direção ao Criador, às luzes do universo, e essa projeção estabelece a religião. Jung já nos convidava a desenvolver espiritualidade, e ele exatamente no sentido espírita, de ligação, de conexão com as mentes melhores que existem à nossa volta. Joseph Heine, que não é espírita, é criador da parapsicologia, diz que é necessária a conexão de mentes físicas e extrafísicas, sempre no sentido de bom desenvolvimento espiritual. E sua esposa, Luisa Heine, fala sobre essa conexão entre mentes encarnadas e desencarnadas. E na relação espírito-corpo, a mediunidade possibilita a conscientização dessa conexão, que se faz, queiramos ou não, consciente ou inconscientemente. Mas a mediunidade que Jesus apresenta tão bem quando conversa com Moisés e Elias materializados e Jesus encarnado, é a possibilidade da conexão que acontece, queiramos ou não, com mentes físicas e extrafísicas, com encarnados e encarnados, e encarnados e desencarnados, e desencarnados e desencarnados. Mas, como diz Kardec, se acontece essa conexão, devemos estudá-la e aprendê-la. Faz parte também dessa conexão com encarnados o nosso corpo físico. Na relação espírito-corpo, Kardec diz uma hora, é uma faculdade orgânica. Orgânica não é espiritual, mas orgânica, no sentido de que é uma colaboração do nosso corpo físico, até nessa hora, quando os espíritos têm a possibilidade de transmitirem através da fala, através da psicografia, outrora na mesa com copinhos, que causaram tanto sucesso na Europa, em visões como aparece em toda a Bíblia, a mensagem que eles querem nos trazer, para amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos. E nesse amor a nós mesmos está o respeito ao nosso próprio corpo físico. Quando compreendemos quão especial é esse instrumento de trabalho, nos perguntamos, estamos auxiliando esse instrumento de trabalho ou estamos prejudicando esse precioso instrumento? O que pode atrapalhar o nosso cérebro, o nosso coração? A maior fonte de prejuízos, a incapacidade de perdoar. Fala o Dr. Calil, o Dr. Álvaro Avezum, Dr. Francisco Cajazeira, já desencarnado, e tantos especialistas e todos neurocientistas não espíritas do livro O Cérebro que se Transforma. É preciso pensar bem, porque nos conectamos telepaticamente, olha, espíritas, parapsicólogos, metapsíquicas, Jesus falou com mais propriedade, Kardec explica com propriedade, e a ciência atual hoje está falando. Nosso pensamento é uma força que nos liga a outros pensamentos semelhantes, como explica Kardec, e volta até nós, melhorando a nossa condição espiritual, ou fazendo com que sombras do passado nos dominem. Há que pensar, orai e vigiai, disse o mestre de Nazaré. Se está pensando mal, faça uma prece. Se está se entregando a pensamentos de ódio, pensamentos menores de inveja, faça uma prece, leia um bom livro, ouça uma boa música. Dr. Oliver Sacks, nos seus livros, ele expressa isso quando conta a história de vários doentes, sobretudo idosos, que ficam meio desfocados da realidade e que melhoram através da utilização de músicas que eles amam. Eu já estou idosa, adoro músicas boas, e tem músicas, falei para os meus filhos, como por exemplo, do Almir Sater, Tocando em Frente, daquele Gonzaguinha,
viver e não ter a vergonha de ser feliz, músicas boas. Agora, em vez de entrar em depressão por pequenos ou grandes problemas, vamos usar a leitura dos livros bons, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, a literatura espírita, qualquer livro de Kardec, qualquer livro de Leon Denis, qualquer livro de Herculano Pires, mas cuidado com os livros que vamos ler para não desperdiçar tempo. E livros paralelos à doutrina espírita, mesmo que não se digam espíritas. E até livros, se quiser, eu não gosto muito, mas se quiser um livro de autoajuda, leia. Agora, se o problema for grave, o espiritismo não dispensa o tratamento médico, vá a um psiquiatra e vá à sessão de desobsessão da casa espírita. Se é budista, vá ao seu templo budista. Se é da Sechonoye, vá a Sechonoye. O que não podemos é desperdiçar tempo e atrapalhar o funcionamento desse instrumento divino, magnífico, o nosso corpo físico. Casos que apresentam bem a relação espírito-corpo. No cérebro que se transforma, o caso de um oftalmo, 44 anos. Ele sofre um derrame incapacitante. Alguns anos atrás, ele ficaria ali feito um vegetal. Mas ele quer sarar. A mãe dele teve o mesmo derrame e parece que desencarnou. Agora não estou lembrando. Ele quer ficar bom e sua família o ajuda. E descobrem um instituto que trata desses casos. E ele diz, não é fácil o tratamento. Muitas horas no instituto. E o que fazem? Exercícios físicos, exercícios psíquicos, apelo ao bem pensar, apelo ao despertar de uma força interior, o nosso pensamento, que as experiências falam, mostram o poder que temos no pensar, inclusive o nosso pensamento, nas experiências da parapsicologia, acendem luzes feitas especialmente para serem acesas só pela força do pensamento. E até pequenos animais aprendem, depois de serem acostumados a beber água, a trabalharem, alegoricamente falando, quando cortam a água, até descobrirem a forma de, através do pensamentinho deles, conseguirem tomar água. A natureza é linda, as leis naturais são perfeitas, as leis estão dentro de nós e é necessário aprendermos a ouvi-las. Muitas vezes o barulho do século XX, dos vários séculos, muitas vezes o barulho do nosso próprio pensamento, nas lembranças indefinidas do passado, perturba-nos e não despertamos para a preparação que foi realizada para que nessa encarnação fôssemos vitoriosos. O oftalmo é trabalhado intensamente, se esforça, cansa e finalmente ele volta até a dirigir com um carro ainda especial, porque a sua perna esquerda está um pouco amortecida, tanto quanto o braço esquerdo. Mas mais uns tratamentos e ele está perfeito. Ele diz, só não vou começar a operar, porque se houver algum problema, o seguro não vai dizer que eu sou responsável, não vai acreditar que eu estou tão bem, apesar de um derrame incapacitante. Outros casos, o caso de uma moça que nasceu com metade do cérebro, relação espírito-corpo. O espírito estava lúcido, tinha discernimento, comprovava nas experiências parapsicológicas, mas ela nasceu encolhidinho, o bracinho esquerdo encostado junto ao peito. Ela não falava, ela não engatinhava, mas graças a Deus a família era muito amorosa e cuidou dela com todo carinho e a estimulava, mas ninguém sabia qual era o problema, porque então as máquinas, 30 anos, 40 anos atrás, não apresentavam bem claramente o problema.
quando ela já havia vencido várias etapas do seu desenvolvimento, com tratamentos especiais, não havia para o caso dela, que ninguém sabia qual era, mas havia para crianças com problemas intelectuais vários. Quando ela já era adulta, descobriram que faltou a ela, durante todo o seu crescimento, um hemisfério do cérebro. Ela nascera com apenas um hemisfério do cérebro, mas o espírito forte agira sobre o pensamento, transforma o cérebro, graças aos exercícios físicos, à nutrição adequada. Entre todas as nutrições, a maior, o amor, a aceitação dos pais, ela conseguiu superar em grande parte as suas dificuldades. Tinha um trabalho, alegria de viver, amor à música, amor à família, e era profundamente amada. Felizmente, quando descobriram, ela já havia se desenvolvido e agora existem mais processos melhores para que o desenvolvimento se complete. Mas não é sempre que a resistência do corpo físico consegue ser vencida com tanta propriedade. Cada caso é um caso, existe uma série de fatores. Eu gosto de lembrar do Paulo Martins, aquele músico maravilhoso que encantava as plateias do mundo inteiro, vivia em Nova York tocando piano, e de repente ele teve um problema no cérebro que impediu que seus dedos se movimentassem com facilidade. Ele conseguia até abaixar os dedos, mas não levantá-los. Como iria tocar se as teclas do piano existem ao abaixar e levantar dos dedos? Ele não chorou, não entrou, talvez tenha até chorado calmamente. Não entrou em desespero, foi estudar para ser maestro, porque a música é a sua vida, e se transformou num maestro magnífico. Agora, há pouco tempo, um senhor que entende de computador, de aparelhos vários, pensou em ajudá-lo e construiu mãos mecânicas. Ele abaixa o dedo e a mão faz com que ele erga o dedo. E ele, com as lágrimas correndo de emoção, de alegria, hoje toca novamente o seu piano. Talvez não tão bem como outrora, mas aos poucos talvez recupere toda a propriedade tão bem expressada durante a sua vida longa e produtiva, porque agora ele está, creio, com mais de 70 anos e teve a alegria de ver atenuada a sua aprovação, talvez escolha do passado, para novamente voltar ao piano. Deus quer nos ver sorrindo. Deus nunca nos criou para o sofrimento e a dor. Deus nunca tentou criar um céu e um inferno absurdo. Agora eu vou ler um trecho nas palavras exatas de Herculano Pires. Está no outro. Eu fico tão encantada com Herculano, e como ele explica bem, tanto quanto Kardec, que explicam bem como o cérebro ou o pensamento age sobre nós. Herculano, o embrião repete no ventre materno as fases de sua evolução. Tudo se encadeia no universo. E Denis, a alma dorme na pedra, vibra no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. E todos nós, seres humanos, trazemos dentro de nós a ideia de Deus e o respeito a Deus. E nessa lista de pessoas que exemplificam a interferência do corpo físico na capacidade do espírito se comunicar, por motivos vários, por escolha do próprio indivíduo, por necessidade evolutiva, por exemplo, um grande pianista, numa encarnação ele pode vir sem essa capacidade de grande pianista para desenvolver atenção maior aos que necessitam, ou qualquer outra potencialidade.
porque educar é o desenvolvimento integral. E só a estimulação necessária nos desenvolve integralmente. Daí a necessidade de crianças irem à evangelização da casa espírita ou aos ensinamentos das casas religiosas ou filosóficas de seus pais, sempre na apresentação do Criador. E hoje a ciência colabora apresentando esse universo com bilhões e bilhões de planetas habitados e bilhões de irmãos nossos, muito mais inteligentes, evoluídos do que nós. Que bom, virão nos auxiliar, facilitando como irmãos mais velhos a nossa tarefa de irmãos menores. Caso Franco. Quem conta é Oliver Sacks. Franco era um homem comum. De repente, ele começou a ter febre muito alta, convulsões, ficou no hospital, não descobriam. Quando ele voltou, de sua família, sobretudo o cunhado, ele é um outro homem. Ele voltou se lembrando, eu acho que até uma encarnação passada, porque ele está mergulhado numa cidadezinha onde ele nasceu, Pontito, mas que ele nem conheceu direito. Mas ele até reconhece pessoas que viveram lá. Eu acho que ele se ligou a alguém daquela cidade. E o cunhado dele diz, ele ficou insuportável. Ele só sabe falar naquela cidade. E ele, de repente, virou pintor. Creio que lembranças indefinidas do passado se definiram. Ele vive agora como pintor, seus quadros são lindos, mas só a cidade, a mesma cidade, repetindo até o cansaço a mesma cidade. Tem cura, talvez? O Dr. Oliver Sacks, que já desencarnou, procurou auxiliá-lo, não conseguiram. Mas será que ele quer ser auxiliado? Ou esse estado de euforia e de mergulho numa outra cidade, ele já vive longe da cidade, mas está lá mergulhado em pensamento, faz parte durante uma fase do seu desenvolvimento espiritual? Não sabemos. A força do pensamento cura. Jesus já disse, se olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometemos adultério. Criamos experiências com plantas iguais às experiências dos faquiros, provam. Se vibrarmos sobre as plantas, além da água, é claro, desejando que elas acelerem o seu crescimento, elas aceleram, ficam lindas. Se, pelo contrário, só colocarmos água e não nos lembrarmos dessa vibração, deste convite, desse pensamento positivo, elas não se desenvolvem. Mais importante, o mesmo tratamento para crianças produz o mesmo resultado. E foram feitas experiências com crianças bolivianas, por que não com todas as crianças? Dividiram as crianças bolivianas e pediram a um grupo de crianças que os professores se dedicassem muito, porque eram crianças especiais, e que durante um certo tempo vibrassem para que elas acertassem as questões e elogiassem as crianças, que fizessem elas se sentirem amadas, especiais e fortes e inteligentes. Para o outro grupo disseram, não era verdade, o grupo era igual, mas disseram aos professores, olha, não se preocupe muito, são crianças muito necessitadas do ponto de vista intelectual. Não se dediquem, não se desgastem. Depois de alguns meses, as crianças consideradas especiais haviam se tornado especiais. Caminhavam com a cabeça erguida, caminhavam felizes, falavam bem, escreviam bem, a não ser algumas que tinham um probleminha melhor, mas que haviam atenuado muito o problema e que estavam confiantes. As crianças consideradas com problemas intelectuais graves haviam se tornado encolhidas, tristes, não conseguiam mais entender direito as lições, porque aquela vibração negativa, aquele tratamento negativo
haviam ocasionado problemas para aquelas crianças que precisariam agora de um tratamento positivo. Às vezes, numa encarnação, desajustamos alguma parte do nosso futuro corpo reencarnatório, mas todos os problemas podem ser atenuados com um tratamento maior ou mais eficiente. Mas existem espíritos corajosos que nascem com lições difíceis e a aceitação, a alegria de viver provam que foram escolhas deles por problemas do passado. Vou citar apenas um, o físico cadeirante Hawke, homem maravilhoso, que numa idade de 16 ou 20 anos, ele ficou com uma distrofia terrível, que foi aumentando, foi abandonado pela esposa, depois casou de novo, foi abandonado pela outra, porque é uma situação difícil, elas ficavam em depressão. E ele acabou com uma cuidadora numa cadeira de rodas, com a cabecinha torta, sem poder falar, mas a inteligência lúcida. E o que ele fez? Através de um computador, ele trabalhou para dilatar a nossa inteligência. Escrevendo livros, ele falava, eu não falo sobre a minha vida. As notícias sobre a vida dele vêm de outros livros. Ele diz, estou preocupado em apresentar a todos a maravilha que é o universo. E graças a ele houve um convite, numa dilatação da ciência, na apresentação das luzes que nos esperam e dos vários mundos, bilhões, muitos dos quais habitados por irmãos que nos auxiliam, inclusive através do pensamento, se permitirmos. Ficaríamos a noite toda conversando, mas agora eu quero ouvir vocês e ouvir perguntas. Se as perguntas forem difíceis, passarei para os especialistas. Alberto Magno, Wagner Tadeu. E tem também... Eterno Aprendizes, professor, Eterno Aprendizes. Tem também, além do Wagner e do Alberto, tem também o Tavares. O iluminado Tavares, né? O iluminado Tavares, né? Professora, mas é muito importante o que a senhora estava falando, porque a gente tem bastante perguntas, muita gente aqui se manifestando, uma gratidão imensa, né? O Tavares estava colocando aí para nós, ou a Fúvia, né? A gente já deu uma boa noite para ela, mas olha que interessante que ela fala, olha. Excelente iniciativa da Rádio Estação da Luz em debater Herculano, o homem no mundo. Perfeito, né, Fúvia? Esse é o nosso objetivo, né, professora? A gente é verdade. O pensamento atual de Herculano relacionado primeiro a Jesus e Kardec e depois aos cientistas atuais. A parapsicologia, ele também fazia parte do Instituto de Parapsicologia, e um dia nós falaremos sobre o livro dele, Parapsicologia e suas perspectivas. Esse espírito é demais, é grande demais. Eu não falo no pai que eu amo de paixão, o pai e a mãe, pai maravilhoso. Eu estou falando agora, por um momento, nesse sábio, nesse intelectual, nesse homem amoroso, José Herculano Pires. Professor, né? A Dália também, né? A Dália Monteiro, boa noite, Teresina Piauí, gratidão por essas instruções, gratidão toda nossa, né? Maravilhosa mesmo, viu, Adália? Eu também Obrigada, Dália. Também tenho uma gratidão imensa. O Hélio apareceu de novo. Oi, Hélio. Boa noite, Arapiraca. Excelente noite, né? Daniel. Maceió, Lagoas. Obrigada, olha. Daniel. Amo Maceió. A Betinha está lá. A Bete de Maceió. Bete Talvani. A Rosinha. Que delícia, né? Ó, Ioná Ramos, boa noite. Excelentes reflexões. Paratinga, Bahia. Olha que delícia. Gratidão. Obrigada. Amo também a Bahia. André Luiz Peixinho, gente muito boa. Tanto. A Maria Aparecida, Sorocaba, São Paulo. Será que a Maria Aparecida Sorocaba, aqui? Olha, meu amigo Osmar de Sorocaba, tantos amigos, a esposa Simone, cidade maravilhosa. Nem fale, eu sou até suspeito de dizer, porque eu amo também minha cidade, viu? Cláudia Menezes, legal, tá com a gente.
Obrigada, A querida. Isabela Gouveia, amo suas palestras. Eu também, viu, Isabela? Muito, Também. olha, não são minhas, são de Kardec, Jesus, meu pai, Mas, mas tanta gente. E os neurocientistas do livro O Cérebro que se Transforma. Eles nos ensinam muito e nos tornam mais felizes. a Cristina de Sabará, Minas Gerais. Oh, O legal. pessoal lindo de Minas, Juiz de Fora, Eliane, Isabel Salomão. Eliane também, ó, quantos ensinamentos edificantes. Você não tenha dúvida, né? A doutrina espírita, A quando doutrina é olha lá, linda. ó, o Daniel Neves, professora, enquanto a senhora fala, relembrando o que estudamos sobre a mediunidade nas obras de Allan Kardec e do magnetismo na obra de Franz Anton Mesmer. Isso. Kardec, muito bem lembrado, Mesmer. Mesmer, na sua época, já apresentou um magnetismo. Só que, de acordo com a época, ele usava roupas especiais, usava assim, um caráter meio de magia. E depois preparou o caminho e veio Kardec, que trouxe a fé raciocinada. Mas devemos muito a Mesmer e muito a Kardec. Exato. Oi, Emília também. Boa noite, Emília. Sem dúvida, muito interessante, porque, professora, tudo que estava sendo dito aqui, na verdade, quando eu estou... A Emília de Aracaju, Sergipe, legal, legal. Ela estava cumprimentando a gente, Sorocaba e São Paulo, né? Que legal. Luciana, Gratidão, Luciana de Divinópolis, Minas Gerais, excelente. É de todo o Brasil, que delícia. Que delícia. Cida Xene, boa noite. Montes Claros. Montes Claros, Que obrigada. delícia, que delícia. Muito bom mesmo. Professor, porque tudo que a senhora estava trazendo para nós, o Agenor também, né? Lá de Santo Amaro, Bahia. Excelente exposição. Professora... A Bahia é linda. Né? Eu acho que os baianos, né? Os baianos também, muito amorosos. O Brasil é lindo, o Brasil é lindo. O mundo. Exatamente. E quando a senhora trazia para nós as explanações e às vezes a gente questionando alguns momentos da nossa existência, algumas questões que a doutrina espírita nos traz, a única coisa que a gente pode realmente estar dizendo é que está na lei, né, professor? Está na lei. É questão de tempo de todos nós, né? É questão de tempo. Jesus com todo o seu... Elizabeth, Urupês, boa noite. Então, veja que é tudo questão de tempo para que a gente, então, a Fabrícia, Magé, Piabetá, Rio de Janeiro. Boa noite, Fabrícia. Obrigado. Boa noite. Você está conosco. E veja que, então, professora, na verdade, esse a questão maior que nós devemos estar buscando. Reconhecer que Jesus, na sua explanação, nos seus exemplos, ele sabia que ele não ia agradar todo mundo. Mas ele sabia que era questão de tempo, né, professora? Porque muito provavelmente, eu, no meu caso, há mais de 2000 anos agora, talvez estivesse lá e a mensagem de Jesus não me serviu naquele momento. Mas hoje está servindo, né? É verdade. Olha lá. Júnior de Nova Parnamirim, indispensável. Olha, falando sobre evangelizar, é indispensável, perde o medo da morte, desenvolve a fé em nós mesmos e em Deus, nosso Pai de amor. Hoje ainda eu não sei quem fez ouvir o Salmo 23. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me paz em verdes campos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. É lindo, lindo. É desenvolver a força interior. Ficamos na musculação, tudo bem, desenvolver os músculos, o instrumento merece. Mas como não vamos desenvolver o nosso modo de pensar, a nossa força que possuímos e que estimula plantas, que educa crianças e que nos ajuda a nos educarmos? Exatamente, né, professor? Olha lá, o Valdemar Crespo, Guapimirim, Rio de Janeiro. Excelente noite, muito obrigado. Maria Joana, Maria Pará. Olha só, é o Brasil inteiro, né? Como é lindo esse nosso país, não, professora?
É cada lugar mais lindo do que o outro, né? Ó, Isabela, eu também estou aprendendo muito, Olha, viu? aprendi Professora, muito, que linda. Raquel, Olha, Jorge sul de Bastos de mim. Minas. Excelente noite. Que maravilha, né? Que gostoso, né? Estarmos. Ó, o Delso aí também, um dos companheiros nossos aqui, que também tem um Oh, programa aqui. Boa noite, querido boa amigo. noite. Olha, Que bom. professora, Conectados, isso é maravilhoso. bom, olha, eu penso assim que a Web Rádio Estação da Luz, né, ela nesse propósito que Tavares e vários companheiros, queridos amigos, desenvolveram aí, O Aparecido está junto, né? José exatamente, Aparecido. Rio de Janeiro, né, você vê o quanto tem sido importante, somente nesse momento de pandemia, essa expansão, porque é de segunda a segunda, né, professora? A É, Web Rádio Estação da Luz não. está divulgando a doutrina Ai, que espírita. Deus dê bastante saúde para o Tavares, para o Alberto, para o Wagner, para todos, para Todos nós, continuar. né? E Olha lá, se eu rede amigo passar para o lado de espírita. lá, eu venho nem inspirar ou desinspirar ou atrapalhar. Vocês orem por mim. Ó, Rio de Janeiro, a M1400, a Web Rádio Estação da Luz, Natal, Rio Grande do Norte, né? Todos esses parceiros, né? Amo o Rio Grande do Norte, a Mércia já desencarnada, mas a turma dela está lá ajudando em Massaranduba, um bairro muito Olha que bom. interessante aqui do Bruno Almeida, lá de Botafogo, Rio. Com a relação profunda que existe entre o espírito reencarnado e o corpo, quais os seus pontos principais? Olha, pergunta interessante, né, professor? É, muito interessante. André Luiz, o querido André Luiz, nós, em geral, Kardec não se preocupou de falar nos pontos principais de ligação mais forte do espírito com o corpo. Mas André Luiz, num dos seus livros, fala sobre os centros de força que vêm de outras expressões filosóficas ou religiosas. Mas nós achamos o ponto mais importante. Eu vou falar minha opinião. A mente, que é esta física, mas que se manifesta através do cérebro, e o coração. Outro dia eu li um artigo lindo e recebi um vídeo muito bonito. O coração tem cérebro, porque o coração sente a nossa alegria, a nossa tristeza. Então, conectamos-nos com o corpo físico e dependemos da saúde do corpo físico para nos expressarmos como encarnados. Se, por exemplo, enchemos o corpo físico de álcool, não há possibilidade. Se abusamos de drogas, também estamos como que jogando num aparelho finíssimo, um computador, um carro lindíssimo, drogas, poluentes que desajustam o instrumento de trabalho. E para esse instrumento magnífico não existe peça sobressalente. Nós temos que levá-lo no prazo de validade dele. Se colaborarmos para perder o prazo de validade, caminharemos com um aparelho defeituoso. Agora, às vezes, escolhemos essa lição. Aí tudo bem, faz como o Hawke, não reclame. Procure algo para fazer que te encante. Cante, procure dar aula por computador, procure conversar com velhinhas, tenha paciência com as velhinhas, elas com você e dá tudo certo, velhinha. Tá certo. Ilumine sua vida. Eu tenho uma amiga que sarou de uma depressão aprendendo pintura. Eu vou pedir ordem para falar o nome dela, porque ela deve ser citada. Ela estava triste, cansada, deprimida. Hoje pinta lindamente. E é só alegria e sorriso. Cada um tem que... Outros fazem doce, outros gostam de ficar ouvindo novela. Descubra o que te encanta. Ainda que não me encante, pode te encantar. Perfeito. Isso. Que legal, né? Que delícia, né? Ó, Geraldo de Natal. Geraldo. Que coisa maravilhosa, né? Ó, Sandra, boa noite a todos. Estou adorando aqui da Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Muita paz para você também, Sandra. Que maravilha. Obrigada. Olha aqui, a Sandra, boa noite, né? Depois perfeito. Não? Agradeço a Deus. Depois veio o Valdemar. Aprendendo com esses dois seres amados que muitos nos ensinam. Ô, Valdemar. Ai, que lindo! Ô, Valdemar! Nós Eu só vou lembrar
Eu lembrei por causa da pergunta anterior sobre os centros de força, eu lembrei da importância. Ô, Delso, ô, Delso. Não, eu não ensino, refletimos juntos. Não, não, quem tem para ensinar é Kardec, Jesus. Nós somos alunos refletindo juntos, encantados com os ensinamentos, como os alunos crianças se encantam com a cartilha e com a possibilidade de começarem a aprender a ler. O nosso encantamento é esse, estamos começando a aprender a ler o beabá da outrora doutrina secreta, dos ensinamentos de Jesus, do trabalho de Kardec. Obrigada, Púlvia, obrigada. Gratidão mesmo. Muito grata eu estou. A expansão da consciência do planeta. Interessante, professora. Vamos marcar, olha, né? Eu vou falar sobre o mundo novo, segundo a Gênese e obras póstumas. A Terra, eu até diria, a Terra já sofreu muito com a nossa ignorância. Poluímos rios, poluímos o ar, matamos os coitados dos animais de forma cruel, caçada no passado, agora estamos melhores. Os nobres matavam os animais, qualquer um ia lá, pegava, pá, que vantagem matar um ser indefeso? Então, nos confundimos muito. Mas vai haver, pode usar a expansão da consciência do planeta. Como? Está havendo uma seleção natural. Indivíduos não por castigo, mas para não serem humilhados, para terem a alimentação necessária, a energia mais grosseira do planeta, quando o planeta se transformar e vai, no planeta de regeneração, esses queridos irmãos, como contemporâneo de outras civilizações no livro A Caminho da Luz, renascerão num planeta mais primitivo, não por castigo, mas por dependência, para aprenderem as lições numa apresentação mais fácil. Como numa escola, alunos que repetem de ano vão repetir as lições, muitas vezes com cansaço. Essa é a lei. Ô, Valdemar. Ai, que delícia, né? Então, vamos nos esforçar para permanecermos numa terra de regeneração, sem corrupção, sem violência e com indivíduos que sabem, a semelhança de Gandhi, sem violência, exigir os seus direitos. Está na hora do desenvolvimento dessa consciência cósmica, quando conseguirmos nos ligar aos irmãos mais velhos que velam e vibram por nós, por todo esse universo de luzes. A Maria Elza também aí. Ai, que bom, né? Mas vamos marcar assim, né? A Valdete também, Uberaba, Minas Gerais. Excelente noite. É energia maravilhosa mesmo, viu, Valdemar? Também a gente Eu também estou sentindo. É uma conexão e provavelmente energia cósmica, irmãos queridos, nos ajudam. Ó, o Hugo Abreu, lá de Afogados, Recife, Pernambuco. Na opinião da senhora, o corpo do futuro com os espíritos da Terra, já entendendo mais a terapêutica do perdão e outras virtudes, será bem melhor do que o atual? Claro, provavelmente será, não sei se será essa mesma expressão de corpo físico, essa mesma cor, tudo isso é um detalhe, mas será um corpo mais forte, porque o nosso pensamento não desequilibrará o nosso corpo, e todos serão mais felizes. Provavelmente a ciência terá caminhado tanto que a célula-tronco auxiliará o nosso corpo. Ou estou louca para ver como será o nosso corpo no futuro. Olha só, olha aqui, olha os dois tesouros aqui, professora. Amo as crianças, e esses são lindos, lindos. E, pelo que eu vejo, tem um pai amoroso, um pai bem-humorado, graças a Deus. Monteiro Lobato dizia, com razão, que devia haver escola para os pais e mães, é claro, porque muitos não têm competência para educar. E aí até prejudicam as crianças. Mal-humorados, cansados, mergulhados só no celular, vão almoçar e ficam só no celular, dá vontade de bater no ombro e falar, converse com seus filhos,
são muito mais interessantes do que o celular ou o computador. Estão direto de Sorocaba para o mundo, né? Agora aqui, já estão na evangelização, graças a Deus. Graças a Deus, Nós precisamos, né? Nos evangelizar. Tavares, querido amigo, estamos à sua disposição, se quiser fazer divulgar a programação, por favor. Abraços, Tavares. Muito bem, minha amiga, que coisa linda, divina e maravilhosa. É todo mundo aí. Olha o Valdemar Crespo aí, ó, falando, né? Que não se esqueça do like. Like. Muito Basta bem. ler. Jesus, Kardec, Herculano, Leon Denis, Diolindo Amorim, tantos professores e o mestre dos mestres, Jesus. Maravilha. Professora, me diga uma coisa, a senhora sabe desligar o telefone de noite, assim, quando precisa? Aquele negócio no automático, sua neta já lhe ensinou alguma vez isso aí? Já me Como é que ensinou. foi? E conclusão dela, vó, eu te amo, mas você é muito burrinha. Depois de Eu disse para ela, olha a pretensão, só no celular. Não, tem outras coisas, eu não vou contar para vocês. Ah, minha professora querida. Meu amigo Vicente e meu amigo Vinícius. Agora não é mais não, é a dupla VV. Já pode formar aí uma dupla, não é isso? Não sei se sertanejo vai formar uma dupla aí, mas... Benício e Vicente, Tavares. Benício e Vicente. B, com B, Benício. Ah, Benício, né? Ah, você pensou que era Vinícius. Benício, muito bem. Eles são Maravilha. gêmeos, não? Ai, parabéns, vieram juntos. Eu também Que tenho delícia. um casal. É um menino e uma menina, gêmeos, né? Ai, que delícia. Ah, Eu queria ter tido gêmeos. Foi uma maravilha. Fica na para minha outra. vida. Mas, então a gente vai agora passar a nossa programação da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui no Natal para todo o planeta Terra, certo? E nós começamos com o culto do Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 21 horas, nós temos aquilo que é o culto do Evangelho no Lar, nós transformamos aqui na Web Rádio no culto do Evangelho na rádio, 21 horas no domingo. Toda a equipe da Web Rádio fazem o culto do Evangelho na rádio. Além dessa programação que nós temos noturna, nós temos também uma programação matutina. Toda segunda e sexta-feira nós temos um programa Nos Domínios da Mediunidade aqui com o nosso querido Amadeu Ferreira, Renato, João Maria e Fueu de Quintal. Isso segundas e sextas, às 8 horas da manhã. Nas terças e quintas nós temos a família Sagrada Família, porque é Délcio, a esposa dele, a Marília, o Hugo, a Amanda, a Cátia e um bocado de gente, né, que fazem o programa Construindo Pontes para a Eternidade com o nosso querido Délcio Soares. Na terça-feira eles estudam o Livro dos Espíritos, como foi hoje, e na terça-feira eles estudam o Evangelho, como foi hoje, e na quinta-feira o Livro dos Espíritos. E amanhã, quarta-feira, aqui de Natal, já que o Délcio é de São Paulo, o programa Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso querido Alexandre, a Cristina e o Leopoldo, fazem um programa Filosofia, Ciência e Moral, que estão estudando os chamados milagres de Jesus. Isso na nossa programação matutina. Aí quando a gente vem para a programação noturna, começa na segunda-feira, a partir das 20h30, direto do Rio de Janeiro, os nossos irmãos Marcos de Mário e Ronaldo Gomes fazem o programa Espiritismo e Educação. Na terça-feira, Vida em Abundância, com o nosso irmão Henrique França. Ele tem uma ONG em Brasília chamada Salve-se Assim, Maria de Magdala. Ele trabalha com as pessoas que estão em recuperação das drogas lícitas e ilícitas a nível moral, a nível material e espiritual. Foi ele, professora, que fez o Salmo 23. O senhor é o... Ai, é lindo. Obrigada. É às 19 horas. E logo em seguida, o programa, o mimo, o riso, a alegria da nossa professora Heloísa Pires, o âncora, agora ancorado por mais dois, né? O Vicente e o Benício, não é isso?
Não é isso o nome? É mesmo, Os meninos, agora, é o âncora dos âncoras, mais o Wagner Tadeu fazem o programa Herculano e o Homem no Mundo sobre a vida e a obra do nosso Herculano Pires. E de Sobra, de Lambuja, nós temos a presença também do Herculaninho, que é outra figura maravilhosa. Vocês conheceram? muito lindo, meu irmão. Vão se apaixonar. E outra coisa, ainda não nasceu o pobrezinho. Quem começou a fazer uma biografia do pai, e aí não chegou no nascimento dele. E todo programa que ele fez, não, amiga, a gente não vai nascer, não. Eu estou ficando melhor, não está preocupado. Eu nasci uns 2 anos antes dele nascer, sabe? É uma figura. E tem também o nosso irmão Molina. Fizemos um programa com ele ontem. É, Fizemos um olha programa que ontem bom. com ele e com o Demitri. Certo? E com a Rita também. Excelente. Maravilhoso. Jesus, o Subversivo. Muito bom tema, excelente. Amanhã, quarta-feira, às 18 horas, nós temos a nossa parceria da Rádio Rio de Janeiro, a M1400, aqui conosco, né, com a Web Rádio Estação da Luz, o programa Missionários da Luz, com a Berenice Lima e a Deusa Nogueira, lá do Rio de Janeiro, retransmite a partir das 18 horas. Como aqui também a Rádio Rio de Janeiro está retransmitindo o programa com a senhora, viu, professora? Então a Rádio Rio de Janeiro, para onde ela chega, está retransmitindo justamente pela sua capacidade, por tudo que Herculano, o vosso pai, foi para o movimento espírita brasileiro e mundial. Na quinta-feira nós temos aqui direto de Natal o nosso querido José Soares, da Federação Espírita, perguntas que o Espiritismo responde. No domingo, os nossos queridos Cosme Deolindo e Silvio Almeida fazem o programa Atualidades do Pensamento Espírita. O Evangelho na rádio, 21 horas todos os domingos, e todos os dias, a partir das 23 horas, nós temos o programa Espírito Evangelho por Emmanuel. São diversos apresentadores. Hoje o nosso irmão Zé Oliveira estará fazendo a apresentação. Estreia, viu, professor e meu amigo Alberto? Dia 8 de janeiro vai estrear o programa Histórias e Espíritos com a nossa querida Tatá, a nossa querida Zezé Franco, lá do Rio de Janeiro, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula. Ela vai contar histórias de espíritos, né? Aqui no Nordeste seria história de mal-assombro, né, de fantasma, mas aí é história de espírito mesmo. No dia 12... Pode pôr de fantasmas. Aí o cara pode dizer, para ficar chique eu vou botar de ghost. Estudando as obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, quem vai fazer esse programa é a Silvia. Toda terça-feira, a partir do dia 12 às 17 horas. Começa com o Nosso Lar, lógico, que é aquele primeiro livro que abriu portas maravilhosas para a gente. No dia 21 de janeiro, aí já é quinta-feira, às 21 horas, mergulho na obra ou no pensamento de Leão Denis, com toda a equipe que faz o grupo espírita Rita de Cássia, lá de Leblon, no Rio de Janeiro. O Luiz, a Nilceia, a Terezinha e a Valéria Tavares, que eu tô doida para ver se é minha irmã, porque todo Tavares que é toda pública só, quem sabe, né? E depois no dia 22, sexta-feira, só que agora de manhã, 9h30 da manhã, Viver é Sempre Melhor, um estudo sobre o livro da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Maravilhoso. Memória do Suicida, né? Isso é a nossa parceria. Zé Aparecido e a Rádio Rio de Janeiro. Hoje nós tivemos, deixa eu colocar aqui, ó, tá vendo? Molina e o Demitri ontem, para dizer que, né? Olha aí, maravilhoso. Um tá lá na Serra da Mantiqueira, isolado. Meus irmãos também. Perfeito. Mandar um abraço para vocês. Hoje nós tivemos o nosso irmão Henrique França falando sobre novas vidas, novas forças, novas luzes e o mesmo Jesus, vida em abundância, com as questões das drogas lícitas e ilícitas. Jesus, tivemos aí Herculano e o Homem no Mundo com a nossa querida professora Heloísa Pires. E daqui a pouquinho, a partir das 23 horas, o programa O Evangelho por Emmanuel. Zé Oliveira, aqui de Natal, vai fazer esse programa às 23 horas. Amanhã... Amigo, parabéns. E deixa eu falar que tem um bocado de gente aqui, viu, que mandaram mais abraços para você. Pelo menos mais aqui, umas 2 meia dúzia.
Berenice Lima e Deusa vão fazer amanhã às 6 horas, Missionários da Luz. Em seguida, nós vamos ter um programa especial com toda a equipe aqui da Web Rádio, Jesus, Modelo e Guia, e o BIP do Mestre, Benevolência, Indulgência e Perdão. Então, a gente vai trabalhar tudo isso no programa aqui, no nosso comando. E no dia 31, e à noite, a partir das 23 horas, Cristina Albuquerque, aqui de Natal, vai fazer o programa Evangelho por Emmanuel. Na quinta-feira, último dia do ano, perguntas que o Espiritismo responde com Zé Soares. Logo em seguida, toda a equipe aqui, comandada por nós, vai fazer o culto do Evangelho de Emmanuel a partir das 23 horas. Nada melhor do que entrar o ano que entra com o Evangelho de Emmanuel. Muito bem. Na sexta-feira, Jesus na minha vida e na sua. Nossa querida Alcídia Batista, aqui de Pau do Serra, aqui no Rio Grande do Norte, aqui pertinho. Professora, Massaranduba, da doutora Mércia, tá linda. Ai, que bom! Me emocionei. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Você é de casa. Eu tenho um livro escrito por um amigo nosso aqui, nos Anais do Espiritismo no Rio Grande do Norte. Ele fala que nos anos 50 eles foram a Massaranduba visitar um trabalho que tinha, um médium que tinha lá, que não era espírita, mas era médium. E ele tratava de toda aquela região ali. E muita gente chegava amarrado em correntes. Amarrado em corrente, porque o cara estava possuído. E ele fazia melhoras fantásticas. O pessoal da federação foi conhecer. Isso nos anos 50. Mércia, nos anos 70, tem uma missão. Pai funda uma casa. Aonde? Massaranduba. No mesmo lugar onde o caboclo, nos anos 50, fazia aquilo. Olha, Mércia é lindo. Mércia é linda. E esse senhor maravilhoso. Maravilha. Então, isso amanhã é na sexta-feira, melhor dizendo. No sábado, sim, ainda tem Delcio Soares à noite, né, fazendo o culto do Evangelho no lar a partir das 23 horas. No sábado, nós vamos... Opa, volta. Você deve conhecer o Nicola Fraté, lá da ele vai falar sobre o Apocalipse e o Espiritismo, lá de Minas Gerais, Tuitaba, justamente da Casa Espírita Ceareiros de Jesus, que foi fundada por ninguém menos, né? Jerônimo Mendonça. O gigante Que eu deitado. amo. Maravilha. Né? Ele tem um livro, o primeiro programa que ele fez aqui. O livro dele é lindo, eu li. Maravilha. Foi o primeiro programa que eu fiz com ele. Desde então, a gente sempre faz programa com o nosso Nicola. E logo em seguida, a partir das 23 horas, no sábado, Amadeu Ferreira vai fazer, aqui de Natal, vai fazer o programa O Evangelho por Emmanuel. No domingo, começamos às 19 horas, Atualidade do Pensamento Espírita com Cláudio Deolindo e Silvio Almeida, o que é mediunidade. Logo em seguida, o culto do Evangelho no Lar, às 21 horas, e fechando a programação do domingo, Alexandre Santos, aqui de Natal, vai fazer o programa O Evangelho por Emmanuel. Essa é a nossa programação para ainda esse restinho de semana. Agora, olhe bem, eu parei aqui, professor, em Delcio Soares. Mas, meu amigo Alberto, leia aí o nome das pessoas que mandaram abraços, beijos fraternais para a nossa querida professora. Que delícia, né? E um beijo e abraço a todo mundo, né? Para Irandete Dias Coelho. Jesus abençoe a todos nós, né? Maria Joana de Araújo Costa. Ela é de Salvador, é uma baiana. Você foi falar dos baianos, aí desapareceu logo uma baiana. A baiana também é gente boa, não é só os baianos, não. Maravilhoso para todos nós, né? Muito bom. Muito bem. Tem aqui também a Georgette. Né? A gratidão é nossa, né? Isso tudo para nós também é importante. Like. Muito bem. Então vamos lá, likear todo mundo aí. Então todos esses aí mandaram. Eu não queria falar, mas mandaram aqui uma mensagem para a gente, e a gente compreende, ama, respeita, né, meu amigo, se titula como um trevoso, né, mas a gente sabe que tudo isso é passageiro, mesmo que leve muitas eternidades, mas nós amamos você do mesmo jeito, porque há pouco tempo, certo, nós estávamos também caminhando junto com você, meu irmão, e conseguimos sair, todos nós estamos aí. A gente pede a papai que, assim como nós conseguimos sair, você também possa sair. Se nós conseguimos, que somos muito mais trevosos do que vocês,
porque fomos nós que destruímos o cinturão de asteroide, foi um planeta que nós destruímos com a nossa mente. Se nós conseguimos reverter esse quadro, com certeza, meu filho, você também irá reverter com toda a certeza do mundo, porque o Pai é abençoado. O Pai é sempre aquele que recebe o filho pródigo quando ele está pronto para o caminho dele. Exatamente. Muito lindas palavras. Muito bem, então nós E é temos aqui... pena que tem pessoas que o amam e que sofrem junto com ele. Então, como disse um dos livros de André Luiz, pelos que te amam, se modifique. Que assim seja, né? Eu me lembro Ela, de Gregório. Simplesmente maravilhoso que nos ensina, sem dúvida. Obrigada, bondade. Maravilha. Então, meus amigos, é como dizia a minha mãe, o que é bom acaba cedo, doce é bom, a gente fica querendo sempre mais. Agora, eu não sei quem foi aí que deu até uma ideia do homem, do homem do futuro. Eu estava até querendo ver que era um programa que ela até disse para a senhora aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar, já para a gente ver essa possibilidade. A expansão, né? A expansão, perfeito, né? Perfeito. Então vamos ver aí, certo, essa possibilidade. Mas você sabia, professora, que em Aracaju, né, em Maceió, você é muito querida, porque olha aqui, de 10, 11 é de lá. Olha, eu ia sempre em Maceió, com a Beth Tabani, na federação, e voltarei aí se a pandemia acabar. Quando? Muito bem. Ô, Tavares, só uma pergunta. Posso fazer, Alberto, uma pergunta para o Tavares? Claro. Tavares, que horas você dorme, meu amigo? Depois das 23 horas. E é verdade, meu professor, 5 horas da manhã ele já tá liberado. Deus te abençoe. Olha, a bênção são vocês. A bênção lógico que é papai. Mas aí aqui no planeta Terra é todos vocês, é meu amigo Delcio, é todos esses que ligaram aí. O que você mais fala, você toca em um ponto muito importante. Kardec, Amélie, Jesus. Se a gente não sair desse prumo... Olha, você viu, veja a coreografia aí atrás, Alberto. Veja aí a coreografia. Alegria, né? Alegria, né? Alegria do A coreografia do amor. Já estamos comemorando, né? Lógico. Meu amigo, eu vou deixar que alguém faça a prece, professora. Por que você não faz, Tavares? Sabe por quê? Eu queria pedir que você fizesse o Salmo 23. Eu estava até disposto a fazer. Rapaz, se você sabe o Salmo, faz, por favor. Mas se você me permitir, eu vou fazê-lo. Meu amigo Alberto, mais alguma coisa para você falar, querido? Não, gratidão imensa, né? A iniciativa do programa, Tavares, que você trouxe para nós aí, uma gratidão imensa, iniciamos em novembro e esperamos, né, professora, que dure muitos anos, que 2021 a gente esteja junto, mas para muitos anos ainda pela frente. Essa é a nossa gratidão imensa a você, querido amigo Tavares. Muito bem. Nossa, imensa, você falou bem. Eu estava procurando aqui um outro também que eu gosto muito. É o 91. Ai, é lindo, esse eu não sei. Eu vou ler. Decora, eu não sei. De cabeça. E ele diz assim: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, e Ele é meu Deus, é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas confiarás a sua verdade e será seu escudo e seu brotel. Não terás medo do temor da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, e fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que guardem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cabra, calcarás ao pé o filho do leão e da serpente. Porque tão grandemente me amou, também ele me livrará e poloá em retiro alto, porque conheci o teu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e dele retirarei e glorificarei. E irei fartuá-lo com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado o Pai amantíssimo. Tudo faz por nós. Inclusive encontrar de novo irmãos tão lindos, divinos e maravilhosos. Muito obrigado, minha professora, minha mestre, meu mestre Alberto. Obrigada, querido. Muito Obrigado obrigada. a todos Linda aqueles prece. que mandaram. Gratidão é toda nossa, Tavares. Obrigada, Alberto. Wagner, Tadeu. Gratidão, fique com Deus, viu? Muito obrigada. Mandando Oi, um crianças abraço lindas. lindo nas crianças, né? Olha aqui, ó. Olha aí, Maria Joana, Marcelão, né? Georgette Barros, obrigado, maravilha, né? obrigado, até mais. Georgette, obrigada. Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. 23 horas, nosso irmão Zé Oliveira vai estar com o programa. Obrigado. Valeu, menina. Obrigada, queridos. Obrigada. Tchau, tchau.